Olá, tudo certo? Hoje eu quero compartilhar um insight bem bacana relacionado a mídias sociais. Ô, Fernanda, sério? Sério? E que deixa eu te falar, mas o que isso tem a ver com produtividade? O que isso tem a ver com qualidade de vida? O que tem a ver isso? Bom, gente, a gente sabe que nesse mundo pós-moderno, nesse mundo da era digital, estamos sempre antenados, né, com as novidades das tecnologias do mundo digital, inclusive as mídias sociais, né? Já tem algum tempo que a gente tem disponível aí várias mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, vários outros aí. E a própria internet, né, é um bom local para a gente se distrair e ver coisas diferenciadas, diferentes. Ok, e aí onde eu quero chegar com isso? É porque já existem alguns transtornos, alguns distúrbios, algumas interferências que são de cunho assim, que alteram o nosso dia a dia e podem alterar também a nossa produtividade pessoal, a gente entra no mundo da era digital, a gente fica navegando tanto que a gente perde a noção de tempo, a gente perde um bom relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família, na nossa vida afetiva. Então a gente acaba distraindo demais, entrando no mundo da fantasia e a gente acaba perdendo tempo com isso e esquecendo de viver o agora, que é estar junto com as pessoas. Tá, e você tá divulgando isso na internet, tá usando a mídia e você faz isso? Gente, eu uso essa ferramenta, então eu uso a ferramenta para compartilhar informações. Então eu vou ter a ideia de quê? De utilizar ela da melhor forma possível. Então sim, é um alerta, é um aviso para a gente entender que temos que harmonizar muitas coisas na nossa vida, inclusive o uso das mídias sociais, inclusive. E eu também eu entro nesse assunto porque eu também tenho filhos e que amam as mídias sociais, que amam tudo que é tecnologia. Eu amo tecnologia de coração. Sou uma eterna apaixonada pela tecnologia, mas eu não deixo de lado quem? As pessoas que são importantes na minha vida, né? Então, assim, o fato da gente amar tecnologia, amar mídias sociais, amar esse veículo, esse canal que são as mídias sociais, a gente se apropriar desse recurso, isso não quer dizer que eu vou agora deixar de lado. Não, a questão é você trabalhar isso melhor e saber até que ponto as mídias sociais estão interferindo no seu dia a dia, na sua produtividade pessoal, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento com você, aquele momento que você deveria estar guardando para você fazer uma meditação, fazer uma atenção, um mindfulness, ou mesmo você praticar um esporte. E às vezes a gente aprofunda tanto, entra tanto nesse mundo da era digital que a gente esquece do próprio corpo, né, do bem-estar físico, mental, e aí isso realmente acarreta alguns transtornos, alguns distúrbios. E existe mesmo, já tem nomenclatura alguns distúrbios, né? Eu vou passar para você alguns aqui, passar pelo menos uns 7, né, para você ter uma ideia do quanto está sendo isso está cada vez sendo mais estudado. O quanto a gente precisa ficar alerta, não só com as nossas próprias ações, como as ações das pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu não sei se você já reparou, já foi num restaurante, num barzinho, em que tem algumas plaquinhas de aviso, tipo, aqui não temos Wi-Fi, converse com a pessoa da sua frente, ou converse com a pessoa do seu lado, converse com a pessoa que está na sua mesa. Então, assim, a gente está perdendo esse contato, olho no olho, a fala, a conversa. De repente, daqui a pouquinho, está todo mundo sentado ao redor de uma mesa, conversando pelo WhatsApp, que eu já vi algumas vezes, tá? Não estou falando que é uma coisa que é da minha cabeça, não. Mas isso está acontecendo com certa frequência. Então, a gente precisa abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E essas síndromes são quais, Fê? É o seguinte, tem uma que chama síndrome do toque fantasma. Essa eu achei interessantíssima. Quando a gente acha que o nosso telefone celular está tocando e na verdade ele não está. Lógico, a gente fica meio condicionado àquele mobile, né?
aquele instrumento de comunicação. E aí a gente acha que dentro da nossa bolsa, ou dentro do nosso bolso, o celular está tocando, o smartphone está tocando, e a gente coloca até a mão no bolso, ou coloca a mão na bolsa achando que está tocando e ele não está. E é um dispositivo muito útil no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que... isso aí, inclusive, acontece comigo, né? E isso não quer dizer que você vai deixar de ficar atento ao seu celular. Mas existe mesmo, já está meio que nomeado esse tipo de síndrome do toque fantasma. A pessoa está tão ligada ao instrumento que é o celular, que é o dispositivo móvel, né, que acaba achando que está tocando o celular e não está. Isso acontece comigo. Deve acontecer com você, deve acontecer com os seus amigos, deve acontecer com alguém da sua família. Tem acontecido com muita frequência. Então a gente entra nesse estado aí de alerta em relação ao nosso celular ou ao nosso dispositivo móvel. Outro que eu achei muito interessante é a nomofobia. O que é nomofobia? No quer dizer de não, na língua inglesa. Mofia, mof vem de mobile, que é o celular, e fobia, né, vem de medo. Então é o medo de ficar sem celular. E isso está sendo estudado no mundo todo e estão verificando que esse é o primeiro problema em relação ao dia a dia, que tem pessoas que, se ficar sem o celular, elas entram em pânico, entram em ansiedade profunda, entram em desespero se ficam sem o celular. Então, assim, até que ponto a gente está tão agarrado a esse dispositivo que não pode ficar uma tarde sem o celular, ou então um dia porque esqueceu em casa? Como é que está sendo essa nossa atenção tão voltada para o celular, ou para o dispositivo móvel, ou para a internet, que a gente está entrando num desespero tremendo se a gente fica sem esse dispositivo, né? E aí a gente fica tão dependente daquele material que a gente esquece até mesmo de raciocinar. Opa! Acontece mesmo. Então, assim, eu já esqueci o celular algumas vezes, mas eu não entrei em desespero. Eu só mandei uma mensagem, falei assim, então eu liguei de um telefone e falei, tô sem celular, qualquer coisa estou aqui. Se precisar de algo, é só vir aqui ou é só me ligar. Ou é só vir até a mim e a gente vai se encontrar a tal horário, pronto. E a gente acaba se encontrando. Então, tem pessoas que entram em desespero. E isso já está sendo avaliado, está sendo estudado já sobre essa dependência de um dispositivo móvel. E aí já está até entrando naquele Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Olha lá, galera, tá entrando no DSM. Então, cuidado para a gente ficar em alerta sobre algumas dependências que a gente causa no nosso dia a dia. Então, isso é importante a gente ficar em alerta. Outra coisa bacana, assim, que eu vi no estudo, é que existem também já está sendo avaliado, está sendo estudado, estão sendo vários artigos que já está aparecendo depressão relacionada ao Facebook, ao Instagram também. Então, pessoas que têm acesso ou ficam tão focadas, ou então dão muita atenção às mídias sociais como Facebook, Instagram e outras, elas acabam entrando em estado depressivo, ou então em estado de ansiedade. Então isso está sendo estudado com muita força na atualidade, porque verdadeiramente as pessoas estão muito presas àquela mídia social em que costumam acessar com muita frequência. Outro também é o transtorno de dependência da internet. Tem pessoas que não podem ficar sem internet e entram num colapso e ficam desesperadas, ficam ansiosas, ficam nervosas, destrói até o aparelho se isso acontecer. Então a gente precisa ficar em alerta. Outros também, que é aquela ansiedade ou depressão quando não está jogando online, e tem outro também que é a náusea com o uso dos jogos. Então, às vezes, tem alguns joguinhos que deixam a gente tão nauseado que pode causar efeitos no nosso próprio corpo. Então, fica ligado que tem vários outros transtornos que depois a gente pode até conversar aqui, mas o insight importante é
Cuide-se para não exagerar no uso das mídias sociais e busque sim qualidade de vida no sentido de harmonize a sua atenção ao que você demanda atenção na sua vida, certo? Essa é a dica de hoje e até mais!